Meus irmãos, eu quero convidá-los mais uma vez para que possamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 10 até o versículo de número 17. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 10 até o versículo de número 17. Leitura que fizemos inicialmente e que também corresponde à sequência de estudos que temos feito ao longo das quintas-feiras que Deus tem nos proporcionado fazer, especialmente primeira carta de Paulo a Timóteo e segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 agora e versículo de número 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Graças a Deus. Com base nestes versículos, parte final do capítulo de número 3, que em outras versões é intitulado de Últimas Orientações, é que eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus com o seguinte tema: tu, porém, aprendendo com os aspectos do perfil de Timóteo. Fica claro, a partir do versículo de número 10, meus irmãos, que o apóstolo Paulo quer que nós saibamos que Timóteo tem um perfil diferente do perfil de alguns homens que ele havia traçado e apresentado na primeira parte do capítulo de número 3. Se não percebam que no versículo de número 8 e no versículo de número 9 do capítulo de número 3, o apóstolo Paulo fecha essa sessão dando apontamentos de característica de alguns perfis de homens ruins. Versículo 8 diz assim: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. O apóstolo Paulo termina essa primeira parte do capítulo de número 3, apresentando estes aspectos ruins do perfil de homens ruins. Começa essa segunda parte do capítulo 3, a partir do versículo de número 10, apontando que Timóteo não se iguala, não se assemelha a Janes e Jambres, e nem a estes homens réprobos quanto ao entendimento. Timóteo é diferente. Isto fica claro no versículo de número 10 e claro no versículo de número 14. Versículo de número 10 diz assim: tu, porém,
Janes e Jambres e pessoas que se assemelham a Janes e Jambres, existidores da obra da verdade. Homens que são réprobos, reprováveis no seu entendimento e na sua prática de fé, são uns. Tu, porém, você não é igual a eles. Você não se assemelha a eles. Você não se parece com eles. Você é diferente deles. Você tem características que constituem o seu perfil, que faz com que eu fale com você, fazendo a diferença entre você e eles. Versículo 10, tu, porém. Versículo 14, tu, porém. Em primeiro lugar, meus irmãos, o que nós devemos considerar é que Timóteo tem um perfil diferenciado. Isto fica claro, como eu já disse, no versículo de número 10. E em segundo lugar, o apóstolo Paulo apresenta nessa segunda parte do capítulo 3, dois perfis. O perfil do homem de Deus e o perfil dos homens maus. O perfil do homem de Deus fica claro no versículo de número 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E o perfil dos homens maus fica claro no versículo de número 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Característica do perfil dos homens maus, do versículo de número 13, é que o futuro deles é maldito. Eles irão de mal para pior. Não existe possibilidade de um fim bendito. Estes homens maus aqui são caracterizados por aqueles que abraçaram a missão de praticar o mal. Estão convictos, estão assegurados, confirmados no propósito de fazer o mal. Não há uma previsão bendita para quem tem esse perfil. Eles irão de mal a pior. Outra característica do perfil dos homens maus e enganadores é que eles, ao tempo que enganam, são enganados. Eles trabalham com a mentira. Eles não trabalham, eles não são afeitos, eles não sabem lidar com a verdade. Mas ao lado das características do perfil do homem mau, tem as características do perfil do homem de Deus, do versículo de número 17. E a primeira característica do perfil do homem de Deus, do versículo 17, é que ele é perfeito, apto, capacitado, para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito aqui não é perfeição moral. Perfeito aqui é apto, habilitado, capacitado. Aquilo que o apóstolo Paulo tinha apontado como necessidade para Timóteo. Apresenta-te a Deus como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro apto, um homem capacitado, diferente dos homens maus, que irão de mal a pior. O homem de Deus é capacitado, o homem de Deus é apto para o quê? Segunda característica do perfil do homem de Deus, no versículo 17, apto para realizar toda a boa obra. Enquanto os homens maus sabem enganar, o homem de Deus é apto, é capacitado para realizar toda a boa obra. Então o apóstolo Paulo, no capítulo de número 3, quer que a gente saiba
algumas coisas a respeito do perfil de algumas pessoas, dando ênfase ao perfil de Timóteo. Tu, porém, você não é igual, você não é semelhante, você não se parece. Tratamento para contigo é diferente. Tratamento para você é diferenciado, porque você tem um perfil diferenciado. E não é necessário eu gastar um tempo enorme, meus irmãos, para fazê-los conscientes de que a palavra de Deus nos ensina, nos chama, nos convoca e nos responsabiliza para que sejamos diferentes. Diferentes do nosso modo de viver, diferentes principalmente na nossa cosmovisão, ou seja, na visão que nós temos de mundo. Enquanto o mundo tem a sua maneira de se relacionar com a realidade, nós temos a nossa maneira particular, bíblica, de se relacionar com a realidade, com a alegria e com a dor, com a vida e com a morte, com a saúde e com a doença. Nós temos a nossa visão bíblica das coisas, que naturalmente não é igual à visão do mundo caído. Nós vemos pelos filtros, pela ótica da palavra de Deus. E como nós pensamos, nós somos. Nós devemos pensar diferente e naturalmente vivermos de maneira diferente. Por isso, Timóteo tem alguma coisa com seu perfil diferenciado para nos ensinar na noite de hoje. O que é que Paulo enfatiza no perfil de Timóteo? Primeira coisa que Paulo enfatiza como característica do perfil de Timóteo é que ele é alguém que aprende com exemplos. Timóteo é alguém que aprende da maneira menos dolorosa possível. É melhor aprender olhando os outros, é melhor aprender admirando os outros, é melhor aprender se aproximando dos outros, é melhor aprender ouvindo os outros do que aprender apanhando, sofrendo, padecendo como os outros. Nós precisamos ter essa inteligência de entender que é melhor aprender vendo e ouvindo do que aprender apanhando. Mas nós somos muito teimosos. Nós escolhemos sempre o caminho mais doloroso dessa pedagogia da vida. Nós escolhemos sempre apanhar para depois aprender. Mas Timóteo nos dá esse exemplo nessa noite. É melhor aprender por meio dos exemplos. Onde é que eu vejo isso, irmão Wellington? Versículo de número 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Em outras palavras, Timóteo tem aprendido com o exemplo de Paulo. Qual é o primeiro exemplo que Timóteo aprende? O exemplo conceitual. Versículo de número 10. Tu tens seguido de perto, tu tens aprendido de perto, tu tens aprendido o exemplo do quê? Da minha doutrina, do meu conjunto de conceitos teológicos, doutrinários, da palavra de Deus. Você tem aprendido comigo. Primeiro exemplo de aprendizado de Timóteo é o conceitual. Timóteo aprende informações, conceitos, doutrina com o apóstolo Paulo.
Segundo exemplo que Timóteo aprende é o exemplo prático. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina e modo de viver. Em outras versões diz assim, minha conduta. Porque é importante, irmão Antônio Pereira, não é só eu saber das coisas. É importante eu saber das coisas e viver conforme as coisas que eu sei. Timóteo já sabe da doutrina, Timóteo já tem conceitos. Agora ele precisa viver à luz, conforme os conceitos que ele aprendeu. E ele vive. Tem seguido de perto, tem estado próximo, tem seguido a minha conduta, o meu modo de viver. Timóteo não é alguém tão soberbo que acha que o mundo gira em torno do seu umbigo e que ele não tem necessidade nenhuma de aprender com fulano nenhum. Afinal, ele é pastor de uma das maiores igrejas da Europa, Éfeso. Igreja que fora pastoreada por João. Não precisa aprender com ninguém. Não. Timóteo é um exemplo para nós, porque é alguém que aprende com a conduta de alguém que tem alguma coisa para lhe ensinar. Timóteo é humilde. Terceiro exemplo que Timóteo aprende é o exemplo do valor. Versículo de número 10. Tu, porém, diferente, tens seguido a minha doutrina, exemplo conceitual, modo de viver, exemplo prático, intenção, outras versões dizem assim, propósito. Tu tens aprendido com os meus objetivos. Tu tens aprendido com as minhas metas. Tu tens aprendido com os meus propósitos. Ora, se os propósitos de Paulo fazem com que Timóteo aprenda, isso significa dizer que Timóteo compartilha dos mesmos valores do apóstolo Paulo. Timóteo aprende dos mesmos valores do apóstolo Paulo, tanto que ele aprende os mesmos propósitos do apóstolo Paulo. O propósito de Paulo passa a ser o propósito do discípulo de Paulo. O propósito do apóstolo é o propósito de Timóteo. A mesma concepção, a mesma consciência de valores que Paulo tem, Timóteo absorve, porque ele é alguém que não precisa aprender apanhando. Ele é alguém que aprende olhando. Ele é alguém que aprende humildemente com exemplo. O quarto exemplo que o apóstolo Paulo ensina para Timóteo, que naturalmente Timóteo aprende, é o exemplo moral, versículo de número 10. Versículo pequeno, mas muito amplo nas suas lições. Tu, porém, você é diferente. Tem seguido a minha doutrina, conceito, modo de viver, prática, intenção, valor, fé, longanimidade, amor e paciência. Isso aqui são valores morais. São valores que caracterizam a moral de alguém. Fé, perseverança, amor e paciência. Timóteo aprende o conceito, doutrina. Timóteo aprende a conduta. Timóteo aprende o valor, mas também Timóteo aprende os princípios morais que configuram o caráter de homem de Deus que o apóstolo Paulo tem. O apóstolo Paulo, com a sua relação de professor com Timóteo, apresenta Timóteo para nós como um modelo de aprendiz. Aprendam como Timóteo aprendeu. Aprendam da melhor maneira, da maneira menos sofrível, menos dolorosa. Aprendam com exemplo. Sigam de perto aquelas pessoas que têm alguma coisa para ensinar para vocês, como Timóteo fez. Outra coisa, outro exemplo que Timóteo aprendeu, o exemplo espiritual. Versículo de número 10.
Tu, porém, você tem um perfil diferente, você não é igual Janes e Jambres. Tem seguido a minha doutrina, conceito, modo de viver, prática, intenção, valor, fé. Um exemplo espiritual. O apóstolo Paulo tem valores espirituais para ensinar para Timóteo. Fé aqui é o conjunto de crença e de comportamento de vida espiritual de Paulo. E Timóteo tem aprendido com a fé de Paulo. Timóteo aprendeu também o exemplo espiritual. E em último lugar, o último exemplo que Timóteo aprendeu com Paulo é o exemplo doloroso. Versículo de número 11. Que é a continuidade do versículo de número 10. A mesma ideia. Versículo de número 10. Tu, porém, você é diferente, você não é igual, tem seguido a minha doutrina, conceito, modo de viver, prática, intenção, valor, fé espiritual, longanimidade, amor, paciência, moral, perseguições e aflições. Você tem aprendido também sobre a dor comigo. Você tem aprendido também sobre o sofrimento da vida cristã comigo. Timóteo não sofreu como Paulo sofreu. Timóteo, apesar de não ter sofrido como Paulo sofreu, esteve perto e aprendeu com os sofrimentos e com as aflições do apóstolo Paulo. E sabe de uma coisa interessante que Timóteo aprendeu com os sofrimentos e as dores do apóstolo Paulo? É aquilo que nós vamos entender em segundo lugar, que Timóteo tem consciência da realidade. Timóteo, em primeiro lugar, é alguém que aprende com exemplo. Timóteo, em segundo lugar, é alguém que tem consciência da realidade. Crente, por mais espiritual que seja, não pode ser louco, desconectado dos fatos, distante da realidade. Crente é um cidadão do céu, mas é um cidadão da terra. Crente vive com a cabeça no céu, mas precisa ter consciência da realidade terrena. Crente precisa ter consciência da realidade. Crente precisa ter uma visão realista da vida cristã e não enganosa, comercial, mentirosa, super espiritual e louca. Crente precisa ser realista, porque daqui a pouco ele pode sofrer uma frustração com uma expectativa que ele criou, que disseram para ele que faz parte da vida cristã e não faz parte. E daqui a pouco ele está triste com Deus, ele está triste com a igreja, ele está triste com o pastor, ele está triste com o líder. Por quê? Por uma falsa expectativa, por uma falsa visão da realidade. Nós precisamos ser tão maduros que tenhamos uma consciência da realidade. E mais uma vez, no texto do capítulo 3, Timóteo é um exemplo disso para nós. Isso fica claro no versículo de número 11 e no versículo de número 12. Qual é a primeira consciência que o apóstolo Paulo transmite para Timóteo? É a consciência do sofrimento. Tem seguido de perto perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Timóteo, como Paulo, sabem que a vida cristã não é um mar de rosas. O trabalho prestado para Deus, servindo as pessoas, não é uma doçura. O trabalho cristão não é sem dor
sem feridas e sem sofrimentos. O trabalho cristão, em algumas ocasiões, tem mais perdas, desgastes e derrotas e frustrações do que conquistas. Se nós colocarmos na balança as conquistas, as felicidades, os aplausos, os momentos bons, e colocarmos no outro prato da balança a dor, o desgaste, a frustração, a solidão, a ansiedade, o medo, o pânico, a doença, o outro lado da balança talvez pese mais na obra de Deus. Essa é a realidade. E o cristão precisa ter a consciência dessa realidade. Foi o que Timóteo aprendeu com o exemplo de Paulo, versículo de número 11. Se aprendeu também sobre as minhas perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Mas ao lado disso, em segundo lugar, o Timóteo tem uma segunda consciência. Qual é? Que em meio a tudo isso, Deus é conosco e é poderoso para nos livrar de todas essas aflições e sofrimentos. Versículo de número 11. Você aprendeu sobre minhas perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri? E o Senhor de todas me livrou. Ora, se Timóteo está perto de Paulo aprendendo, ele aprende sobre o sofrimento, mas ele aprende também que Deus livra. Glória a Deus, que Deus conforta, que Deus consola, que Deus faz o homem de Deus e a mulher de Deus sobreviverem. Aleluia! Terceira consciência que Timóteo aprende, que Timóteo é alguém que tem consciência da realidade, ele não é louco, ele não é enganado, ele não cria expectativas irreais, ele é alguém que vê a realidade como ela é. Ele também tem consciência, em terceiro lugar, dos desafios de uma vida piedosa. Versículo de número 12. Disse assim o apóstolo Paulo: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Essa é a realidade. Não se convença de outra realidade. A realidade daqueles que querem viver de maneira piedosa, obediente, santa e consagrada a Cristo sofrerão. Não há uma previsão, utilizando o termo que eu utilizei na última quinta-feira, que ministrei aos meus irmãos, sobre a previsão ruim dos tempos do apóstolo Paulo. A previsão para aqueles que querem servir a Deus de maneira piedosa não é boa, é a realidade. Todos aqueles que desejam servir a Cristo de maneira piedosa padecerão perseguições. Essa é a terceira consciência que Timóteo tem. Primeira consciência, sofrimento. Quem trabalha para Deus sofre. Segunda consciência, quem trabalha para Deus é guardado, é cuidado, é livrado por Deus. Terceira consciência, quem deseja viver uma vida consagrada para Deus também sofre. Glória a Deus. Timóteo, para nós, em primeiro lugar, é alguém que aprende com exemplos. Em segundo lugar, Timóteo tem consciência da realidade. E em terceiro e último lugar, Timóteo tem responsabilidades. Por que Timóteo tem responsabilidade? Ora, porque Timóteo tem responsabilidade. Porque ele não é um Janes e nem um Jambres da vida. Por que Timóteo tem responsabilidade? Porque ele não é um homem mau. Por que Timóteo tem responsabilidade? Porque ele não é um homem reprovável. Ele é diferente. Versículo de número 10. Tu, porém. Versículo de número 14. Tu, porém. Eu não estou falando com Janes e Jambres. Estou falando com alguém diferente. Não estou falando com um homem mau. Estou falando com alguém diferente. Eu não estou falando com um homem reprovável na mente e na prática. Eu estou falando com alguém diferente. Porém, você, Timóteo. Portanto, Timóteo, em terceiro lugar, tem responsabilidade.
Qual é a primeira responsabilidade de Timóteo? No capítulo de número 3, seguir aquilo que ele aprendeu. Versículo de número 14. Tu, porém, permanece. Outras versões diz assim: tu, porém, segue. Tu, porém, continua a se guiar conforme aquilo que você aprendeu. Tem gente que não é igual a você? Tem Janes e Jambres na congregação? Tem homens e mulheres reprováveis na congregação? Tem homens maus que enganam e são enganados na congregação? Tu, porém, você é diferente. Você tem um perfil diferente. Qual é a sua responsabilidade? Segue reto conforme aquilo que você aprendeu. Esqueça Janes, esqueça Jambres, esqueça os homens maus enganadores, esqueça os homens e as mulheres reprováveis. Não seja tentado a se assemelhar a eles ou a elas. Segue aquilo que você aprendeu. Versículo de número 14. É a responsabilidade de quem é diferente, como Timóteo. Tu, porém, permanece, continua a seguir conforme aquilo que você aprendeu. Segunda responsabilidade de Timóteo, esse homem de um perfil diferente, que serve de exemplo para nós, tenha convicção daquilo que você aprendeu. Versículo de número 14. Tu, porém, permanece, continua seguindo, e de que fostes inteirado. Outras versões dizem assim: segue aquilo que você aprendeu e aquilo que você tem convicção, que você sabe profundamente. Inteirado, estar inteirado, não é só conhecer inteiramente, é ter convencimento, é estar tomado, é estar convicto, é estar totalmente fundamentado naquilo que aprendeu, sem ser capaz de se mover para nenhum lugar. Pode acontecer o que acontecer no mundo, mas ele é alguém que está inteirado, convicto do que aprendeu. Pode um monte de gente se desviar, mas ele permanece porque ele é convicto daquilo que ele aprendeu, que ela aprendeu. Pode o amigo se desviar, dar uma de murmurador, rebelde, se levantar contra quem ele quiser, mas ele não segue porque ele é convicto daquilo que ele aprendeu. É inteirado, é convicção total, firmeza no entendimento. Essa é a responsabilidade de número 2 desse homem que é diferente e serve de exemplo para mim e para você. Você, mulher, e eu, homem, nós, homens, olhemos para o exemplo que o perfil de Timóteo nos oferece de maneira bíblica. Você é diferente, então siga o que você aprendeu. Você é diferente, tenha convicção daquilo que você aprendeu. Em terceiro lugar, você é diferente, não se esqueça de quem você aprendeu. Versículo de número 14, vamos lá? Tu, porém, você é diferente. Permanece naquilo, continua a seguir conforme você aprendeu, e de que fostes inteirado daquilo que você tem convicção, sabendo de quem o tens aprendido. Na vida cristã, meus irmãos, é importante não apenas aprender. Na vida cristã é necessário nós darmos valor, honrar, dar a dignidade e o respeito necessário para aqueles que Deus usa para nos ensinar. Os mestres apresentados no Novo Testamento, diz a palavra de Deus, apresentando 2 princípios para o tratamento dos mestres, daqueles que se comprometem com o ensino. Primeiro, biblicamente, eles devem ser dignos de redobrados honorários, eles devem receber mais. É a palavra de Deus, inclusive eu já ensinei para vocês isso aqui. Os mestres da igreja
devem ser tidos em grande estima, honra, valorizados do ponto de vista do relacionamento na igreja, dos princípios bíblicos. Na vida cristã, portanto, nós não costumamos desprezar aqueles os quais Deus usa para nos ensinar. Ou pelo menos não deveríamos. Este é o princípio bíblico. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: lembra de quem você aprendeu. Não se esqueça de quem Deus usou para te ensinar. Jamais chegue no maldito nível de imaginar que você é muito melhor do que aquele senhorzinho que te ensinou verdades espirituais tão profundas que guiam a sua vida até hoje. Não chegue a um nível de desonra de imaginar que não, agora com um diploma de graduação, de pós, de mestrado, de PhD, eu aprendi essas coisas sozinhos, com a minha competência. Quando foi Deus que usou uma senhora para te ensinar. Quando foi Deus que ensinou uma criança para te ensinar. Quando foi Deus que usou um senhor que nem saber ler sabia para te ensinar. Tem muita gente que aprende coisas preciosas na vida e alguém diz assim, perguntando para ele: você aprendeu com quem? Não, eu aprendi só. Porque hoje ele é tão grande que na mente dele é humilhante dizer que ele aprendeu com alguém que não sabia ler, que não sabia escrever, que não é tão inteligente quanto ele é, que talvez não seja tão espiritual quanto ele seja. Mas na vida cristã a realidade é outra. Não se esqueça, saiba de quem você tem aprendido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, é a terceira responsabilidade de Timóteo, que tem um perfil diferente. A quarta responsabilidade de Timóteo: não esqueça o que você aprendeu. Versículo de número 15. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Não esqueça que o que você aprendeu desde pequeno são as sagradas letras. É a palavra de Deus. Não se esqueça do conteúdo, do objeto, do que você aprendeu. E o que é que eu aprendi, Paulo? Desde a tua meninice, você aprendeu as sagradas letras, a palavra de Deus. E em último lugar, meus irmãos, a quinta responsabilidade de Timóteo, que tem um perfil diferente, que tem responsabilidade porque não é como Janes, não é como Jambres, não é como os homens réprobos, não é como os homens maus, é saber do poder daquilo que ele aprendeu. Versículo de número 15 diz assim: e que desde a tua meninice sabe o quê? As sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Não se esqueça do poder daquilo que você aprendeu. Timóteo, você aprendeu algo muito poderoso. Como assim, Paulo? Pode fazer você sábio para a salvação na fé que há em Cristo Jesus. Janes e Jambres estão perdidos. Os homens réprobos têm uma previsão no horizonte maldita, eles irão de mal a pior. Mas você é diferente. Você aprendeu as sagradas letras. E o teu futuro, lembrando do poder que você aprendeu, é de salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós terminamos aqui esta reflexão sobre o perfil de Timóteo. Para não esquecermos, Timóteo é alguém que aprende com exemplos. Timóteo é alguém que tem consciência da realidade. E Timóteo é alguém que tem responsabilidades. Não aprenda sofrendo, escolha aprender pelo exemplo. E aprender com o exemplo requer humildade. Geralmente quem aprende apanhando é soberbo. Geralmente quem aprende apanhando é alguém que imagina que é independente, que não precisa de ninguém.
Eu vou viver a vida. E apanha muito para aprender coisas simples. Os humildes se aproximam daqueles que são mais maduros e aprendem com os exemplos. Timóteo é um cristão que tem consciência da realidade. Não seja um cristão enganado. Você vai evitar muitas frustrações. Você vai evitar muitas dores, muitas lágrimas, que não vão servir para nada. Essas lágrimas de frustração, essas dores, esses sofrimentos advindo de frustração por causa de expectativas irrealistas, não serve para nada. Só molhar o chão e se acabar por lá. Tenha uma consciência da realidade. Nós sofremos, mas Deus livra. Nós padecemos, mas Deus é conosco. E servir a Deus não é fácil. E em terceiro lugar, tenha a convicção de que porque você é diferente, você não é o irresponsável, uma irresponsável. Você tem responsabilidades. Siga o que você aprendeu, tenha consciência daquilo que você aprendeu, não esqueça de quem você aprendeu, não esqueça o que você aprendeu e saiba do poder daquilo que você aprendeu. Quantos podem dar glória a Deus? Louvado seja o Senhor por isso. Desejo do meu coração, como sempre, que esta palavra fique num lugar bem seguro do seu coração, da sua mente. Em nome de Jesus. Curve a sua cabeça por alguns segundos. Deus eterno, eu quero te apresentar os teus servos neste momento. Após nós termos dedicado alguns minutos para refletirmos sobre o capítulo de número 3, versículo de número 10 até o versículo de número 16, a tua palavra, Senhor, nos ajuda a aprender com os exemplos daquelas pessoas que o Senhor permite que estejam próximos de nós, ou aquelas pessoas que o Senhor nos leva para próximo delas. Nos ajuda, Senhor, a ter consciência da realidade, consciência de que fazer a obra de Deus, por muitas vezes é doloroso, é sofrível, mas o Senhor não nos deixa, nos livra, e te servir de maneira piedosa não é tão simples e nem fácil. Senhor, nos ajuda a aprender como Timóteo, a ter responsabilidades, porque nós não somos todo mundo, nós não somos iguais, nós não somos como Janes, Jambres e nem como os homens maus. Nós somos diferentes. Nos ajuda, Senhor, a viver segundo aquilo que nós aprendemos e lembrar do poder daquilo que nós aprendemos. As sagradas letras, a tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos.